Ganhar mais não te faz rico. Deixe-me começar com esta verdade bruta, que a maioria de vocês preferiria ignorar. Vocês gastam a vida inteira perseguindo o salário maior, a promoção que promete o céu, o bônus que vai magicamente resolver todos os seus problemas. Vocês acreditam na ilusão de que o dinheiro extra é a chave para a liberdade financeira. Isso é uma falácia perigosa. É o erro fundamental que transforma CEOs com salários de 7 dígitos em falidos quando a crise bate. É o erro que faz o médico recém-formado, ganhando 5 vezes mais do que a média, estar endividado até o pescoço em 3 anos. A verdade é que o enriquecimento não é uma função do seu rendimento, é uma função do seu comportamento. É um subproduto da disciplina e da paciência. É o resultado matemático de viver consistentemente abaixo dos seus meios, independentemente de quão gordos esses meios se tornem. A maioria das pessoas que ganham muito dinheiro está presa no que eu chamo de a corrida ratafona de luxo. Elas sobem na escada corporativa e a cada degrau elas se sentem compelidas a justificar o novo status com novos gastos. O aumento de 20% no salário não vai para o fundo de investimento, ele vai para a hipoteca maior. O bônus não quita o cartão. Ele compra um carro que grita: "Eu cheguei". Essa é a esteira hedônica em sua forma mais destrutiva. O prazer da nova aquisição é temporário, fugaz. Seu cérebro se adapta rapidamente ao novo padrão de vida, e o que era luxo ontem vira necessidade básica hoje. E então, para sentir o mesmo pico de satisfação, você precisa gastar ainda mais amanhã. É uma droga, e o viciado é você, seu eu de alto salário. Vocês me perguntam por que algumas pessoas com rendas modestas conseguem se aposentar confortavelmente, enquanto outras, que ganham fortunas, permanecem eternamente presas à dependência de seu próximo contra-cheque. A resposta é simples e desinteressante. O pobre disciplinado economizou e investiu a diferença. O rico indisciplinado gastou a margem inteira e muitas vezes mais do que a margem, contraindo dívidas caras para manter uma fachada. A sociedade de consumo moderna é brilhante em disfarçar a miséria de quem gasta muito. Ela celebra o esbanjador e ridiculariza o poupador. Ela te bombardeia com mensagens de que você merece isso agora. Você trabalhou duro, você conquistou, compre. E se você não puder pagar por isso, pegue emprestado. Para ganhar o jogo financeiro, você tem que entender que o dinheiro que você ganha é apenas a munição. A estratégia é como você a usa, e a mira é a sua disciplina. Um atirador mediano, com munição abundante, mas com mira péssima, desperdiça tudo. Um atirador disciplinado, mesmo com menos balas, acerta o alvo. O enriquecimento de verdade não é sobre o quanto você ganha para trabalhar, é sobre o quanto do que você ganha você faz trabalhar para você. É sobre a taxa de conversão do seu rendimento em capital produtivo. Se essa taxa for zero ou negativa, você pode estar ganhando 1 milhão por ano, mas você é financeiramente tão frágil quanto o seu vizinho que ganha 50 mil. A única diferença é que a queda será muito mais barulhenta e dolorosa. Então, preparem-se. Eu não estou aqui para fazer vocês se sentirem bem. Eu estou aqui para lhes dar a dose de realidade que seus gurus financeiros, que vendem cursos caros, evitam dar. Vamos parar de falar sobre como ganhar mais e começar a falar sobre como não ser um idiota com o dinheiro que você já tem. Porque é aí que 90% da batalha é vencida. Se você está cansado de ver seu salário crescer e sua conta bancária permanecer estagnada, ou pior, diminuir, você precisa de um choque de realidade. Vamos mergulhar nos 5 erros catastróficos
que transformam altos salários em pobreza de longo prazo. Antes de prosseguirmos, se você valoriza a verdade e o conselho que funciona no mundo real, o conselho que eu e Warren Buffett usamos para construir o que construímos, aperte o botão de inscrição. Eu não estou vendendo nada além de senso comum. Ative as notificações para não perder a próxima dose de pragmatismo. É de graça e pode ser a decisão financeira mais inteligente que você toma hoje. O primeiro erro é a síndrome da esteira hedônica e a expansão da despesa. Este é o erro mais comum e mais insidioso. A maioria das pessoas opera sob uma regra não escrita. Se a minha renda aumenta, meu padrão de vida deve aumentar na mesma proporção ou mais. Isso não é um plano financeiro. É uma sentença de prisão perpétua ao trabalho. Pense nisso. Você começa a ganhar $5.000 por mês. Você mora em um apartamento razoável, dirige um carro usado e come fora de vez em quando. Você se sente apertado, mas sobrevive. Então, você consegue a promoção dos sonhos e passa a ganhar $15.000 por mês. Você se sente rico. A matemática básica diz que você deveria estar economizando $10.000 a mais por mês. O que realmente acontece? O apartamento razoável se torna apertado. Você precisa de um lugar maior, talvez com uma varanda gourmet, em um bairro mais badalado. O novo aluguel, mais as taxas de condomínio e a IPTU, consome $4.000 extras. O carro usado agora parece indigno do seu novo status. Você financia um modelo zero e a parcela devora mais $2.000. Você começa a frequentar restaurantes mais caros, porque agora você tem o poder de compra. Suas despesas de lazer e entretenimento saltam mais $3.000. Em questão de meses, você está ganhando o triplo, mas a sua margem de economia, o dinheiro que sobra no final do mês para ser investido, aumentou em meros $1.000, ou em muitos casos, diminuiu. Este é o ciclo da esteira hedônica. Você corre para ganhar mais, mas a esteira acelera junto com você. Você gasta energia tremenda e nunca sai do lugar. Você está vivendo de contra-cheque em contra-cheque, apenas com contas maiores. O custo real disso não é apenas financeiro, é um custo de tempo e liberdade. Cada aumento de despesa é um grilhão que você coloca nos seus próprios pés. Se você gasta $10.000 a mais por mês, isso significa que você precisa de $120.000 a mais por ano apenas para manter o novo status quo. Este valor precisa ser ganho, o que significa mais horas de trabalho, mais estresse, mais submissão ao seu empregador ou ao mercado. Você vende sua vida por coisas que, em 6 meses, você nem notará mais. A solução é brutalmente simples, mas exige uma força de vontade que a maioria não possui. Quando sua renda aumenta, sua despesa de vida deve permanecer estagnada ou crescer a uma taxa ridiculamente baixa, talvez 5% do aumento total. O restante, 95%, deve ser alocado imediatamente para o investimento. Trate o aumento salarial como se ele nunca tivesse existido para o seu orçamento de despesas. O verdadeiro luxo não é o carro ou a casa. O verdadeiro luxo é a liberdade de não precisar do seu próximo contra-cheque. E essa liberdade só é conquistada quando a diferença entre o que você ganha e o que você gasta é maximizada e investida com inteligência. Você só pode acumular capital se o dinheiro que você ganha tiver um propósito além do consumo imediato. A esteira hedônica é alimentada pela comparação social. Você se importa demais com o que o vizinho pensa. Se o seu vizinho ganha menos que você, mas dirige um carro mais caro, você sente uma picada de inferioridade. Isso é estupidez. A inveja é um dos motores mais destrutivos das finanças pessoais. O vizinho pode ter o carro mais caro,
mas ele provavelmente está pagando taxas de juros astronômicas por ele. Ele não é mais rico, ele é apenas mais endividado e mais desesperado. Você precisa criar uma barreira mental contra essa mentalidade de merecimento. Você merece o quê? Você merece paz de espírito e liberdade? Ótimo! Então você merece viver abaixo de suas possibilidades. Você merece o estresse e a dívida para manter uma fachada? Se sim, continue comprando coisas que depreciam rapidamente. A regra fundamental: não associe sua identidade ou seu sucesso ao seu padrão de consumo. O sucesso é medido pelo seu patrimônio líquido. E patrimônio líquido é o que sobra, não o que é gasto. A expansão da despesa é o inimigo número 1 do enriquecimento, e ela ataca mais duramente justamente aqueles que têm mais para perder, os altos assalariados. O segundo erro é a matemática da estupidez. Complicar o simples. Os altos assalariados, especialmente aqueles em profissões técnicas ou altamente intelectuais, sofrem de um viés cognitivo perigoso: o excesso de confiança intelectual. Por serem muito bons em suas áreas, medicina, direito, engenharia de software, eles presumem que a complexidade que dominaram em seu trabalho se aplica ao investimento. Eles pensam: eu ganho muito, então eu devo fazer investimentos sofisticados para justificar minha inteligência. Não posso simplesmente comprar um índice barato. Isso é coisa de amador. Este é um caminho rápido para perder dinheiro. A história do mercado está repleta de dentistas e advogados brilhantes que perderam fortunas em esquemas mirabolantes de private equity, em ações especulativas de biotecnologia que entenderam mal, ou em commodities exóticas. Por quê? Porque no mundo financeiro, a complexidade é quase sempre inimiga do investidor individual. Meu parceiro Warren Buffett e eu temos feito uma fortuna por décadas fazendo coisas que são absurdamente simples. Compramos bons negócios a preços razoáveis e sentamos sobre eles. Não tentamos prever o próximo trimestre da economia, não fazemos trading de alta frequência, e a maior parte da nossa inteligência é gasta em evitar a estupidez, não em buscar o gênio. O alto assalariado que decide que é um gênio dos investimentos muitas vezes cai em 3 armadilhas mortais: custos excessivos, alavancagem desnecessária e concentração de risco. Primeiro, custos excessivos. O alto assalariado é o alvo preferido dos gestores de fortunas e consultores que cobram taxas abusivas. O gestor diz: você tem um grande salário, você precisa de um serviço personalizado e sofisticado. Isso soa bem ao ego, mas o serviço sofisticado tem uma taxa de 2%, 3% ao ano. Ao longo de 30 anos, essa taxa de administração pode roubar 40% do seu retorno potencial. Se você tem a sorte de ter um alto salário, a melhor coisa que você pode fazer é reconhecer que você não é um especialista em mercado. Compre o mercado inteiro de forma barata por meio de fundos de índice, ETFs, de baixo custo, e esqueça. Deixe a matemática do baixo custo e do longo prazo funcionar. A estupidez aqui é pagar muito por conselhos que, na maioria das vezes, performam pior do que a média. Segundo, alavancagem desnecessária. A alavancagem, o uso de dinheiro emprestado para aumentar os retornos, é uma faca de 2 gumes que os altos assalariados tendem a brincar, especialmente no mercado imobiliário ou no mercado de ações. Eles se sentem confortáveis com o risco, porque pensam que, se o investimento falhar, eles podem cobrir o buraco com o próximo contra-cheque. Mas, quando a bolha estoura ou o mercado entra em pânico, o buraco pode ser maior do que 10 contra-cheques combinados. A alavancagem pode transformar um investimento razoável em um desastre financeiro pessoal, corroendo o capital
que demorou anos para ser construído. Use a dívida apenas para bens essenciais e produtivos, e nunca para especulação. O custo da alavancagem, combinado com as taxas de juros, pode rapidamente anular qualquer ganho de um alto salário. Terceiro, concentração de risco. O alto assalariado tende a estar concentrado em sua carreira, exposição total ao seu setor e empregador. E, muitas vezes, concentra seu investimento em coisas que ele pensa que entende, como ações de sua própria empresa. Se o seu setor sofre, ou a empresa quebra, o indivíduo perde o salário e o capital investido simultaneamente. A diversificação não é um truque para amadores. É a única defesa sensata contra a ignorância sobre o futuro. Se você ganha muito, você tem mais a proteger. A diversificação, embora entediante, é a proteção mais importante que você pode comprar. O maior erro do alto assalariado é pensar que sua capacidade de ganhar dinheiro lhe dá superpoderes para ignorar as regras básicas de risco e prudência. Não dá. A humildade é o seu melhor consultor financeiro. Evitar a estupidez é mais importante do que buscar o gênio. O terceiro erro é o vírus da inveja e a economia da exibição. Este erro é o motor psicológico por trás da esteira hedônica e está se tornando mais potente a cada dia graças às redes sociais. A inveja é um pecado capital por uma razão: ela destrói o portador. E no contexto financeiro, ela destrói o seu balanço patrimonial. A maioria das pessoas não está comprando um carro de luxo porque o carro antigo parou de funcionar. Elas estão comprando porque o colega de trabalho acabou de postar fotos de um novo. Elas não estão planejando férias exóticas para descansar. Elas estão planejando férias que se pareçam melhores que as férias de seus amigos no Instagram. Isso é a economia da exibição. Você está usando seu salário para financiar a percepção que os outros têm de você, em vez de financiar a sua própria liberdade. E essa é a troca mais idiota que existe. A realidade é que as pessoas que realmente estão enriquecendo geralmente não parecem ricas. Elas dirigem carros razoáveis, vivem em casas modestas para o seu nível de renda e preferem que seu dinheiro trabalhe em silêncio, gerando mais dinheiro, em vez de gritar sobre seu status. Elas entenderam que a verdadeira riqueza é invisível, está nas contas de investimento, nos dividendos reinvestidos e na ausência de dívidas. A inveja, no entanto, obriga o alto assalariado a comprar itens que são sinalizadores de status altamente visíveis. Isso inclui roupas de marca que perdem valor na hora em que você sai da loja, jantares caríssimos que são pagos para serem fotografados e gadgets que são obsoletos em 18 meses. Todos esses gastos são drenos de capital, não investimento. A armadilha da inveja é particularmente nefasta porque ela não tem limite. Não importa o quanto você ganhe, sempre haverá alguém ganhando mais, viajando para lugares melhores ou comprando coisas maiores. Se a sua felicidade e sua satisfação financeira estão ligadas à superação do seu vizinho, você está condenado à eterna frustração e, mais importante, à eterna dependência do seu contra-cheque. O enriquecimento exige a habilidade de ignorar o que os outros estão fazendo. Exige a capacidade de se sentir perfeitamente confortável em ter um padrão de vida que é marginalmente inferior ao que você poderia ter. Esse hiato entre o que você pode gastar e o que você realmente gasta é o que chamamos de poupança. E essa poupança é a única coisa que realmente te deixará rico. Pense no custo invisível do status. Se você mora em uma mansão, em um bairro de elite, não é apenas o custo da hipoteca que te prende, é o custo de manter o gramado perfeito, os impostos altíssimos, o seguro obrigatório e a pressão social para mobiliar a casa
de uma maneira que corresponda ao valor do imóvel. O status tem despesas fixas massivas. O indivíduo com alto salário que consegue quebrar a economia da exibição é aquele que entende que o tempo é o recurso mais escasso. Se você economiza e investe agressivamente na sua juventude, você compra décadas de tempo livre no futuro. Se você gasta agressivamente para manter a aparência, você está vendendo décadas de tempo livre para financiar a ilusão. A liberdade para dizer não ao seu chefe, a liberdade para seguir uma paixão ou para cuidar da sua saúde, tudo isso é comprado com a sua margem de economia, não com o seu salário. Se a inveja e a necessidade de exibição consumirem essa margem, seu alto salário não lhe dará nada além de uma gaiola de ouro. Livre-se da inveja. Concentre-se no seu próprio jogo. O que os outros têm não te afeta. O que você consegue manter e multiplicar, isso sim, define sua riqueza. O quarto erro é o poder brutal do atraso, subestimar o custo do tempo perdido. O alto assalariado, por ter um fluxo de caixa robusto, tende a ser complacente em relação ao início do investimento. O raciocínio é: eu ganho muito. Posso começar a investir de verdade daqui a 5 anos, depois que eu estabilizar as despesas da casa, carro, filho. Este é, talvez, o erro mais caro de todos, e é o que torna a matemática do enriquecimento impossível para muitas pessoas, que só começam a economizar aos 45 anos. A principal lição de finanças é sobre o poder dos juros compostos. Os juros compostos, como Albert Einstein supostamente disse, são a 8ª maravilha do mundo. Mas, para que o composto funcione sua mágica, ele precisa de 2 coisas: retornos e, crucialmente, tempo. Se você ganha 30 ROEs, 000 por mês, e seu colega de trabalho ganha 10.000 RALs por mês, ambos têm 25 anos. O colega de 10.000 RALs é disciplinado e investe 1.000 RALs por mês a partir de hoje. O colega de 30.000 RALs pensa que pode se dar ao luxo de esperar 10 anos e só começar a investir aos 35 anos, quando pode investir 3.000 RALs por mês. Vamos assumir um retorno anual de 8%. O investidor modesto, que começou aos 25 anos com 1.000 mês, terá aos 65 anos mais de 3,4 milhões de reais. O investidor de alto salário, que começou aos 35 anos com 3.000 mês, terá aos 65 anos cerca de 4,5 milhões de reais. Ele investiu o triplo por mês, mas a diferença final não é o triplo, é apenas ligeiramente maior. Mas espere, a conta fica mais chocante. O investidor de alto salário teve que desembolsar um total de 1.080 mil reais do próprio bolso para atingir 4,5 milhões de reais. O investidor modesto, que começou cedo, desembolsou apenas 480 mil reais, menos da metade, e terminou com 3,4 milhões. A maior parte do dinheiro do investidor modesto foi gerada pelo tempo, não pelo seu esforço de poupança mensal. Os primeiros 10 anos de investimento, quando os montantes parecem pequenos, são, na verdade, os anos mais poderosos. O dinheiro investido na juventude tem o dobro, triplo, às vezes quádruplo do tempo para dobrar e dobrar novamente. O alto assalariado que atrasa o início dos investimentos está essencialmente trocando o dinheiro de graça, gerado pelo compounding, por um esforço de poupança muito maior e mais doloroso mais tarde na vida. A complacência do alto salário é uma forma de arrogância. Ele assume que sua capacidade de ganhar mais no futuro compensará a disciplina que ele ignora hoje. Isso é uma aposta arriscada. O futuro é incerto. Sua carreira pode estagnar, sua saúde pode falhar ou o mercado pode mudar. O dinheiro que você consegue investir hoje é o único dinheiro garantido que você terá a trabalhar para você amanhã. Outro aspecto do atraso é a tolerância à dívida ruim. O alto assalariado
Sentindo-se seguro com o fluxo de caixa, aceita financiar um novo carro ou acumular um pequeno saldo no cartão de crédito. Isso é o oposto do compounding, é o decompounding, e ele trabalha na velocidade da luz. Se você está pagando 15% de juros ao ano em um carro, você precisa que seus investimentos ganhem muito mais do que 15% apenas para ficar no 0 a 0. A verdadeira lição é que a quantia investida não é tão importante quanto o dia em que você começa. Se você é um autoassalariado e está esperando o momento perfeito, você está perdendo mais dinheiro a cada dia do que você imagina. Você não precisa esperar até ganhar $50.000 por mês. Você precisa começar a investir $500 hoje. O tempo é o seu ativo mais valioso e ele é o único que o alto salário não pode comprar de volta. Não o desperdice. O quinto e último erro é a única métrica que importa: confundir renda com reserva de independência. Esta é a linha de chegada de todos os erros anteriores. O alto assalariado que falha nesse jogo define seu sucesso por seu salário bruto anual, mas o mundo real define o sucesso por sua reserva de independência. O que é a reserva de independência? É o número de meses, ou idealmente anos, que você e sua família poderiam manter seu padrão de vida atual sem precisar trabalhar. É a sua pista de pouso de emergência, é a sua liberdade. O problema é que o autoassalariado típico tem uma reserva de independência pífia. Ele pode ganhar $40.000 por mês, mas suas despesas fixas, hipoteca cara, carros financiados, escolas particulares, estilo de vida, somam $38.000. Se ele for demitido, ele tem 2 meses de sobrevivência antes de ter que liquidar ativos ou entrar em colapso financeiro. Ele é um prisioneiro de sua alta renda. Ele está na gaiola de ouro. Por outro lado, o indivíduo que ganha $10.000 por mês, mas vive com $6.000 e investe o restante, pode ter despesas anuais de $72.000. Se ele tiver um patrimônio líquido investido de $360.000, ele tem uma reserva de independência de 5 anos. Quem é mais rico? Quem tem mais controle sobre sua vida? Não é o sujeito que ganha $40.000 e tem 6 semanas de reserva. É o sujeito que ganha $10.000 e tem 5 anos. A renda alta cria uma falsa sensação de segurança. Você se sente invencível. Isso te leva a ignorar a construção de um colchão de segurança adequado porque eu sempre posso conseguir outro emprego assim. Mas e se você não puder? E se a próxima crise tecnológica eliminar seu setor inteiro? O enriquecimento de verdade é sobre mitigar o risco e maximizar o tempo. Sua reserva de independência é o único buffer contra o caos do mundo. E para construí-la, você precisa fazer a coisa mais difícil: desvincular seu estilo de vida da sua capacidade de ganho. Isso significa que mesmo que seu salário quadruplique, você continua dirigindo o carro que já está pago. Você continua morando na casa que você pode pagar com 20% do seu salário, não com 50%. A diferença não é para ostentação, é para a construção da sua liberdade. A maioria das pessoas de alta renda com quem eu lidei na minha carreira se tornaram muito boas em ganhar dinheiro, mas permaneceram estúpidas em mantê-lo. Eles confundiram o fluxo de caixa, renda, com o estoque de riqueza, patrimônio líquido. O fluxo de caixa pode parar em 1 segundo. O estoque de riqueza, se for bem investido, continua a gerar fluxo de caixa para você, mesmo que você pare de trabalhar. Seu objetivo financeiro deve ser transformar seu fluxo de caixa de trabalho ativo, seu salário, em um fluxo de caixa passivo, dividendos, juros, aluguéis, que possa, eventualmente, cobrir suas despesas de vida.
Se você continuar aumentando suas despesas junto com o seu salário, você torna essa meta impossível de ser alcançada. Você está aumentando o tamanho da meta que o seu investimento precisa atingir. A meta não é ter a maior renda. A meta é ter o maior patrimônio líquido em relação às suas despesas de vida. Pergunte-se hoje: qual é a minha reserva de independência? Se a resposta for 6 meses ou menos, você é um escravo da sua alta renda. Você precisa de uma correção de curso urgente, focada em reduzir a taxa de conversão de salário em despesa e acelerar a conversão de salário em investimento. A única métrica que importa é a sua liberdade, e a liberdade só é comprada com o capital que você se recusa a gastar. Chegamos ao cerne da questão. Se você ouve o que eu disse hoje, você pode achar que é chato. Não há truques de mágica, não há criptomoedas secretas, não há esquemas de enriquecimento rápido. A riqueza real é construída com princípios que são antigos, testados pelo tempo e, para a maioria das pessoas, entediantes demais para seguir. O problema de vocês não é ganhar dinheiro. A maioria de vocês é muito boa nisso. O problema é o que vocês fazem com ele depois que ele cai na conta. Vocês se comportam como crianças com crédito ilimitado e o resultado é o mesmo: dívida, frustração e a necessidade eterna de trabalhar mais. Ganhar mais não significa enriquecer. Significa apenas que você tem uma oportunidade maior de enriquecer. Essa oportunidade, no entanto, é facilmente destruída pela estupidez humana básica, a inveja, a necessidade de ostentação, a complacência e o vício em gastos crescente. A solução é uma filosofia de vida, não uma estratégia de investimento complicada. Primeiro, mantenha o custo de vida estável. Quando você receber o aumento, parabenize-se e mande o dinheiro extra diretamente para uma conta de investimento que você não toca. Mantenha seu estilo de vida de quando eu ganhava menos. Este hiato é a sua fortuna. Segundo, seja frugal, mas não estúpido. Não gaste tempo caçando cupons de 20 centavos, mas também não gaste R$10.000 em relógios que depreciam. Concentre sua frugalidade nas despesas grandes e recorrentes: moradia, transporte e juros. Se você acertar os 3 grandes, o resto se resolve sozinho. Terceiro, comece cedo e seja inabalável. O maior erro é adiar. Comece a investir hoje, mesmo que seja um valor pequeno. E uma vez que você comece, a chave é a inércia. Deixe o dinheiro crescer, reinvestindo os dividendos, e resista à tentação de tentar ser inteligente demais. O mercado financeiro é um jogo de paciência. Quarto, evite dívidas caras. A dívida de cartão de crédito e financiamentos de consumo de alta taxa de juros são buracos negros que sugam sua capacidade de acumular capital. O alto salário é rapidamente anulado pelo alto custo do crédito. Pague essas dívidas antes de investir um centavo extra. O enriquecimento verdadeiro é o subproduto de um temperamento estável e de um comportamento de longo prazo. Não é sobre o que você dirige, é sobre para onde você está indo e quantos anos de liberdade você já comprou. Se você tem um salário alto, você tem a melhor ferramenta para construir riqueza. Não a estrague com vaidade e impaciência. Seja disciplinado, seja paciente e, acima de tudo, evite a estupidez. É assim que você vence o jogo. Se você chegou até aqui, significa que você está disposto a ouvir verdades difíceis. Se este roteiro pragmático e direto fez você repensar como você gasta e investe, por favor, me dê um like. Seu like garante que mais pessoas recebam esta dose de realidade. Deixe um comentário abaixo me dizendo qual desses 5 erros você está mais determinado a corrigir hoje.
Sua participação ajuda a construir uma comunidade de investidores sensato. E se você quer continuar recebendo o conselho direto e sem rodeios que funciona, inscreva-se no canal agora e ative o sino. O próximo vídeo pode ser a chave para você sair da esteira hedônica de vez. Não perca a chance de transformar seu alto salário em liberdade.